Shalom, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Gostaria de convidar os irmãos. Podem se assentar quem está de pé ainda. Gostaria de compartilhar com os irmãos o texto base da palavra de hoje. Eu falo muito rápido, fiquei com tempo de sobra, gente. Eu falo muito rápido, vou tentar falar mais devagar, então. Compartilhar com os irmãos Mateus 5. A partir do versículo 11. Mateus 5, versículo 11. Diz assim: Quão abençoados são vocês quando as pessoas os insultarem, perseguirem e inventarem todo tipo de calúnia contra vocês, pelo fato de me seguirem. Alegrem-se e fiquem felizes, porque grande é a sua recompensa no céu. Eles perseguiram da mesma forma os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o gosto, como torná-lo salgado novamente? Ele não tem muita utilidade, será jogado fora e pisado pelas pessoas. Vocês são a luz do mundo. A cidade construída sobre um monte não pode ser escondida. Da mesma forma, quando alguém acende uma candeia, não a cobre com uma vasilha, mas a coloca no suporte para iluminar a todos os que estão na casa. Assim que a sua luz brilhe diante das pessoas, para que elas também possam ver as coisas boas que fazem e louvem ao Pai Celestial de vocês. Amém? Obrigado, Esther. Eu estava lendo esse texto e me lembrei de quantas vezes a gente ouve esse texto, né, e lê esse texto justamente de, olha só, aqui, para quem não sabe, esse aqui é o Sermão do Monte, e Jesus está ensinando a multidão que está lá ouvindo ele pregar lá no monte. Então, isso aqui é Jesus ensinando e compartilhando do conhecimento que o Pai derramou sobre ele. E é isso ele falando sobre a gente quando a gente vai passar sobre diversidade, a gente vai todas as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados aqueles que choram, os humildes de coração, aqueles que têm fome, sede de justiça, enfim, é mais no começo desse mesmo capítulo 5. Mas o que eu queria focar especificamente é nesse trechinho que ele fala justamente sobre o sal da terra e a luz do mundo, né? E eu não sei vocês quantas vezes já ouviram pregação sobre esse assunto. Às vezes que eu ouvi foi justamente no sentido de glória a Deus, porque eu sou sal, porque eu sou luz, porque eu vou fazer diferença e eu vou ser usado poderosamente no poder e na autoridade de Deus. Glória a Deus, aleluia. E glória a Deus, amém, que se Jesus nos chama de sal da terra e luz do mundo, é justamente como ele fala aqui no final do 16. Assim que sua luz brilhe diante das pessoas, para que elas possam também ver as coisas boas que fazem e louvem ao Pai Celestial de vocês. Então, nós somos luz para ser testemunho da glória de Deus. Amém? E é maravilhoso a gente pensar nisso, mas o que eu estava pensando foi justamente no começo do texto, que é o quê? Quão abençoados são vocês quando as pessoas os insultarem, perseguirem, inventarem todo tipo de calúnia contra vocês, pelo fato de me seguirem. Isso no versículo 11, né, desse mesmo texto. Que a gente pensa muito de glória a Deus, você é usado por Deus, você é abençoado por Deus. A gente pensa muito nos benefícios, mas nem sempre a gente pensa nas responsabilidades que isso traz. Porque no mesmo texto onde ele fala que nós somos sal da terra, ele fala, e se o sal perder o gosto? Como você vai tornar o sal salgado novamente? Qual utilidade ele tem? Né? Eu não sei vocês, toda vez que eu vou tentar fazer alguma coisa na cozinha, eu derrubo um pouco de sal, aquele sal que caiu já era, né? Não dá para reaproveitar para nada. Você não vai conseguir pegar o sal de volta e temperar de novo a comida, né? Então, eu achei interessante nesse sentido justamente porque quando Jesus nos chama para ser sal da terra, ele está nos chamando para assumir uma responsabilidade, para assumir uma autoridade debaixo dele, mas ele está nos chamando para assumirmos a responsabilidade de salgar, de brilhar, de ser testemunho da glória e da majestade dele. Amém?
E isso me fez lembrar do texto lá em Efésios 5. Efésios, capítulo 5, a partir do 8. Todos acharam? Então, diz assim, Efésios 5, versículo 8. Vocês também eram trevas, mas agora, unidos ao Senhor, são luz. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz está em todo tipo de bondade, justiça e verdade. Tentem determinar o que agradará ao Senhor. Não tenham nada em comum com os atos produzidos pelas trevas. Antes, exponham-nos, porque antes mesmo de falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo é vergonhoso. Mas todas as coisas expostas à luz são claramente reveladas, pois todas as coisas reveladas são luz. Por isso é o que diz: desperte, dorminhoco, levante-se dos mortos, e o Messias brilhará sobre você. Por isso, deem muita atenção a como conduzem a vida. Vivam de forma sábia e não insensata. Usem bem o tempo, porque os dias são maus. Não sejam tolos. Tentem entender qual é a vontade do Senhor. Então, a atenção aqui que Paulo está chamando a gente é justamente do quê? A mesma reflexão que Jesus traz no Sermão do Monte, que nós somos chamados para a luz. Nós somos resgatados da luz através de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que nos redime dos nossos pecados. Quando isso acontece, nós deixamos de fazer parte das trevas, nós deixamos de viver aquela vida. A nossa existência deixa de fazer parte, deixa de ser contaminada com aquilo, para que sejamos luz. Amém? Nós somos redimidos para a glória de Deus. Então, muitas vezes a gente pensa só nessa questão de, beleza, fui salvo, e somos novas criaturas, somos renovados por Deus. Mas é justamente nesse sentido, nós éramos trevas, e agora nós somos luz. Nós estávamos de uma forma, e agora estamos de uma nova forma. E o que isso quer dizer? Aí a gente volta aqui em Efésios, um pouco antes, Efésios 4, a partir do 29. Qual que é esse comportamento? Paulo ele fala sobre qual que é esse comportamento que era de trevas, que era de contaminação. Efésios 4, a partir do 29. Que nenhuma linguagem prejudicial saia de sua boca, apenas boas palavras que possam auxiliar, palavras benéficas aos ouvintes. Não causem tristeza ao Espírito Santo de Deus, porque ele os marcou como sua propriedade até o dia da redenção final. Livrem-se de toda amargura, rancor, ira, agressividade e calúnia, além de toda a maldade. Em vez disso, sejam bondosos um para com os outros, compassivos, e perdoem-se mutuamente, como Deus os perdoou no Messias, em Cristo Jesus. Portanto, imitem a Deus como filhos amados e vivam em amor, como também o Messias, Jesus, o Cristo, nos amou. Na verdade, ele se entregou a nosso favor como oferta, como sacrifício de aroma suave oferecido a Deus. Entre vocês não se deve nem mencionar a imoralidade sexual ou qualquer tipo de impureza ou ganância. Essas coisas são totalmente impróprias para o povo santo de Deus. Vocês também devem deixar de lado a obscenidade, as conversas tolas e a linguagem obscena. Em vez disso, devem dar graças a Deus, pois estejam certos disso. Nenhuma pessoa sexualmente imoral, impura ou gananciosa, isto é, idólatra, não tem parte no reino de Deus. Que ninguém os engane com conversas inúteis. Por causa dessas coisas, o juízo de Deus sobrevém aos desobedientes. Portanto, não se associem com eles. E aí ele continua o texto que a gente estava lendo. Vocês também eram trevas, mas agora unidos ao Senhor, são luz. Vivam como filhos da luz. Então, o que a gente leu no Sermão do Monte, que a gente viu aqui em Efésios, a conclusão é justamente o que é ser luz. Jesus nos chamou de luz do mundo. O que é ser luz? Ser luz é ser santo. Como a gente vê lá em 1 Pedro 1,16, que ele fala que Deus ordenou que nós sejamos santos como Ele é santo. E o que é ser santo, gente? Ser santo é ser separado.
Ser santo literalmente, a definição é separado, é separação. E não é separação no sentido de, então, beleza, Deus me chamou para ser santo, então agora eu vou pegar minha malinha aqui, pegar minhas coisas, vou colocar aqui nas minhas costas, vou subir lá na montanha e viver lá no monte para o resto dos meus dias. E aí vou procurar Deus, orar com todo fervor, com graça, e assim eu vou ser santo, vou ser separado. É isso que a palavra diz para a gente? De maneira nenhuma. E onde a gente vê a afirmação justamente disso? Lá em João 17. João 17. A partir do versículo 14. Isso é Jesus falando com seus discípulos, né? Orando pelos seus discípulos. João 17, 14. Diz assim: Dei-lhes tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não pertencem ao mundo, como eu mesmo não pertenço ao mundo. Não te peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não pertencem ao mundo, como eu não pertenço ao mundo. Separa-os para a santidade por meio da verdade. Tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então, se nós somos luz do mundo, e o Senhor nos chama para sermos santos, que é justamente ser luz no mundo, essa busca por santidade, essa busca por comunhão com Cristo, ela é para testemunho das pessoas. Que as pessoas vejam como Deus é maravilhoso, como Ele falou, por isso, na verdade, que Ele falou lá no Sermão do Monte, que se vocês forem insultados, quando vocês forem insultados e perseguidos, caluniados, por causa de amor ao meu nome, vocês são bem-aventurados. Porque a verdade, que a verdade é a palavra de Deus, ela é mais preciosa do que qualquer outra coisa. Ser santo é estar com Deus. Estar com Deus quer dizer que a gente não vai estar no mundo, que a gente não vai ter dificuldade, que a gente não vai ser perseguido, que as pessoas vão mentir. Não, é justamente isso que o texto fala. Essas coisas não vão deixar de acontecer com a gente. A gente não vai deixar de sofrer, a gente não vai deixar de ter dificuldade, a gente não vai deixar de passar por situações que entristecem o nosso coração. A questão é justamente o quê? A partir do momento que nós temos a consciência que a palavra de Deus é verdade, que o nosso tesouro, a nossa bem-aventurança, nossa alegria está em Deus, todo o resto não importa. Podem falar o que quiser, podem caluniar, podem perseguir a gente, podem tirar todas as coisas que a gente tem como bem físico, como bem material, podem tirar até a nossa própria vida, mas eles não podem destruir aquilo que Deus colocou em nosso coração, que é o amor por Ele. Amém? Então, a palavra, a partir do, como a gente viu aqui de novo no texto, vou ler com os irmãos de novo, em João 17, a partir do 16. Eles não pertencem ao mundo, como eu não pertenço ao mundo. Separa-os para a santidade por meio da verdade. Tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então, a palavra de Deus é a verdade, e nós, como santos, como santificados por Cristo, temos o dever de testemunhar da palavra de Deus. Por isso que ele falou lá em Mateus 5, de novo a gente volta lá rapidinho, a partir do 15. Da mesma forma, quando alguém acende uma candeia, não a cobre com uma vasilha, mas coloca no suporte para iluminar todos que estão na casa. Assim que a sua luz brilhe diante das pessoas, para que elas possam ver as coisas boas que fazem e louvem ao Pai Celestial de vocês. Então, sendo chamados para a luz, sendo chamados para testemunho da verdade, sendo enviados ao mundo, mesmo não pertencendo ao mundo, mas sendo enviado ao mundo para testemunhar da graça de Deus, da glória de Deus, é justamente isso, brilhar a luz de Deus. E a luz é a palavra, a luz é a verdade de Deus. Que Jesus é Filho de Deus,
que ele veio, se fez carne, morreu pelos nossos pecados, no terceiro dia ressuscitou e nos trouxe salvação. Essa é a verdade, aquilo que não importa o que fizerem, não importa o que planejarem contra, o que tentarem derrubar, essa é a verdade que a gente tem que estar sempre testemunhando em nossas vidas. E não importa o que aconteça, não importa da forma como a vida tente nos direcionar, nós temos que estar firmados nisso, que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor e devemos todo o louvor, toda a glória e toda a adoração somente a Ele. Amém? E isso é difícil, irmãos. Nós devemos constantemente estar lutando com isso, porque é uma maravilha quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, a gente explode de alegria, né, fica contente e continua vivendo a vida, como Jesus falou aqui. Vão insultar a gente, vão perseguir. Então, a vida ela continua, né, depois de aceitar a Jesus como Salvador. E a gente vai passando pelas provações, vai passando pelas situações, mas também nós passamos pelas vitórias também. A vida do crente não é só desgraça, né, gente? A gente tem os momentos de vitória com Cristo. E o que me trouxe a atenção nesse texto foi justamente que não é só nos momentos da dificuldade que a gente tem que estar atento com isso. É nos momentos de vitória também. Que viver com Cristo, ser santo, buscar a santidade, buscar comunhão com o Pai, é um trabalho constante, é um trabalho diário. E independente da circunstância, seja para o bem ou seja para o mal, essa precisa ser a nossa vontade, o nosso desejo. Eu quero conhecer mais, eu quero brilhar mais. Para brilhar da luz de Deus, eu preciso buscar mais de Deus. Amém? E onde a gente encontra mais de Deus? Na palavra de Deus. Essa é a nossa fonte de conhecimento, de entendimento. A santidade com Deus, a santidade que o Senhor nos chama, não é só para nos abençoar, para que a gente se sinta bem. A santidade é para nós estarmos com Deus. E aí, como o salmista fala, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, porque o Senhor nos basta. O Senhor é o que a gente precisa, é tudo o que a gente precisa. Se a gente não tiver mais nada, nós temos o Senhor, e isso basta. Como Jó também falou, o Senhor dá, o Senhor tira. Bendito é o nome do Senhor. Então, é com essa gratidão que nós precisamos olhar para essa situação. Então, quando o Senhor nos chama de luz do mundo, quando o Senhor nos chama de sal da terra, é para que nós possamos entender a responsabilidade de que é isso. Nós somos testemunho da glória dEle. É o testemunho da graça dEle. E vão olhar e falar, mas a sua vida é tão difícil. Aconteceu um monte de coisa comigo, mas o Senhor não me abandonou. Mas você não tem medo? Não tenho, porque o Senhor não me abandonou. Passou uma pandemia, mas o Senhor não me abandonou. Tive um parente que faleceu, mas o Senhor não me abandonou. Meu filho, meu tio, meu pai, eles não falam mais comigo, não me olham mais na minha cara, mas o Senhor não me abandonou. E isso nos basta. E isso é ser santificado por Deus. Isso é ser luz, é testemunhar. O Senhor é bom o tempo todo. Amém? Então, que nós possamos, irmãos, nos santificar em meio à perseguição, em meio à tristeza, em meio às mentiras que a gente vê no mundo, em meio às tribulações, às dificuldades, que nós possamos, de fato, ser luz do mundo e sal da terra. Amém? Queria convidar você a ficar de pé para a gente orar, para encerrar. Eu queria orar com os irmãos primeiro, né? Antes, o encerramento o pastor que faz. Amém? Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, e dizemos, bendito é o Senhor, glorioso é o Senhor. Não importa, eu reconheço, Senhor, na minha vida, que não importa o que esteja acontecendo, o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer amanhã, não sei
as dificuldades que hão de vir, o que eu sei é que o Senhor não me deixará desamparado. Não porque eu mereço, não porque eu sou bom, mas porque eu entrego a minha vida no teu altar. Me coloco debaixo das tuas asas, Senhor, debaixo da tua autoridade, e reconheço que o Senhor é meu Deus, que o Senhor é o meu pastor. E eu te louvo e te agradeço pela sua bondade e a sua misericórdia que me segue em todos os dias. Que o meu coração, Senhor, possa ser limpo de toda amargura, de toda angústia, de toda tristeza, de toda preocupação. Eu peço, Senhor, quando me falta fé, para poder me livrar dessas coisas, que o Senhor acrescente-me fé. E que eu possa entregar verdadeiramente cada aspecto, cada parte da minha vida nas tuas mãos. E pela fé, eu proclamo, Senhor, que eu confio em ti. As tempestades podem vir, a perseguição pode vir, as mentiras podem vir, mas eu confio em ti. E entrego por completo, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. Louvado seja o teu nome, Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém.